Primeiro, nós vamos falar aqui como era o leilão antes da crise, durante, como ficou durante e como está sendo e vai ser depois da pandemia. Bom, antes da pandemia, os leilões de imóveis, eles aconteciam de forma muito forte, ainda presencial, e alguns migrando para o online, mas ainda estava muito forte o presencial. Não sei se era resistência dos leiloeiros, preguiça, relutância, o judiciário também não se empenhava, e aquilo ia tocando, ia acontecendo o leilão de forma presencial, e não só leilões judiciais, leilões extrajudiciais também, da Caixa também estava presencial e estava migrando ali para o online e tal, mas estava aquele negócio ainda, né? Migração e tal. Existe uma lei de 2015, na verdade, para quem não sabe, chama o Código de Processo Civil, que regulamentou com mais força, com mais convicção os leilões online, né? Os procedimentos online, mas ainda estava em implantação, né? A crise veio em 2020, ou seja, o Código de Processo Civil tinha 4 anos, mais ou menos, que estava ali, que foi aprovado, mas tinha pouco mais de 3 anos em vigor, então ainda estavam em implantação, porque, pô, veja bem, o Brasil é um país enorme, né? Várias situações, capitais, estados, não é muito fácil mesmo implantar algo, tirar algo do presencial, passar para o online. Então, ia demorar, e estava acontecendo, mas aos poucos, tal. Veio a pandemia e transformou tudo em online, porque ninguém podia sair de casa. Mas aí o que aconteceu? Vocês sabem que os imóveis que vão a leilão, eles vão a leilão por causa de alguma dívida. Seja na justiça, alguma dívida judicial, que as pessoas deixaram de pagar, não pagaram e respondem com seus imóveis, seja no extrajudicial, que a pessoa não pagou o financiamento do próprio imóvel, por exemplo, e aí o imóvel vai para leilão. Acontece que, quando veio a pandemia, os leilões estavam no ritmo normal. Quando veio a pandemia, no leilão extrajudicial, os bancos pararam de cobrar. Questões humanitárias, para não, sei lá, para não serem acusados, né, de serem insensíveis, o que for e tal. Então, eles suspenderam as cobranças, inclusive suspenderam os leilões, tentando renegociar as dívidas com as pessoas. Na justiça, a justiça parou. A justiça parou literalmente. A justiça ficou travada, parada por 60, 90 dias. 30 dias, assim, foi trancado mesmo, tá? Então, não acontecia nada nos primeiros 30 dias. Depois, mais 30 dias, né? Que a pandemia ali foi ali de 16 de março até o dia 30 de abril, não acontecia nada no judiciário, nada. Depois, o judiciário continuou parado em vários locais, mas leilões, mandados, tudo ficou parado. Então, gente, para vocês terem uma ideia, mandados de emissão na posse ficaram suspensos em vários lugares, várias cidades, até julho desse ano. Leilões, procedimentos judiciais, andamento dos processos, ano passado ficou quase que o ano todo parado. Parado mesmo, travado. O juiz não marcava leilão, não acontecia leilão, ficava tudo parado. Há algumas exceções, mas é a grande maioria. E aí, o que aconteceu? Então, os leilões pararam, de reduzir o estoque, porque não tinha imóvel extrajudicial indo para leilão, não tinha imóvel judicial indo para leilão na grande maioria. Então, o estoque ficou limitado. Então, teve pouco imóvel indo a leilão, comparado ao período anterior à pandemia, e o número de arrematantes, mais ou menos ali, na mesma coisa, tal. E começou até a crescer, porque as pessoas começaram a ficar em casa, né, e começaram a achar alguma coisa para fazer, e em casa viram que poderiam arrematar imóveis em casa, parado em casa. Então, isso criou esse cenário. É um cenário que ainda continua um pouco. Beleza, então, antes da pandemia, os leilões presenciais, em grande maioria. Durante a pandemia, ficaram travados, e aí estava normal, durante a pandemia ficaram travados, então o estoque ficou seguro, reduziu, só que, durante a pandemia, gerou-se crise financeira, crise econômica, a inadimplência aumentou. Para vocês terem ideia, o número de pedidos de falência do ano passado aumentou, esse ano aumentou 50% em relação ao ano passado. Para ser mais preciso, 58,3%, conforme dados da Serasa. O número de pedidos de falência. Esse ano maior do que o ano passado. Por quê?
Porque o pedido de falência, ele reflete o período anterior. Então, por exemplo, quem pediu falência em 2020 é porque a crise o pegou em 2019. Então, quem pediu falência agora é porque a crise começou a pegar em 2019, 2020. E o que acontece? Muita gente ainda tentando sobreviver e ainda vai ter pedido de falência em relação à crise esse ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos. A crise, quando vem o fator gerador da crise, ele acumula 1, 2, 3 anos aí de aperto, mas depois explode, pedido de falência, recuperação judicial, inadimplência. Então, os reflexos, os efeitos da crise da pandemia do ano passado ainda vão surgir, ainda vão aparecer, provavelmente no próximo ano. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que é o leilão de imóveis? Como eu disse, o leilão de imóveis, ele é oriundo de inadimplemento. Se as pessoas, inadimplência, se a inadimplência está alta, as pessoas não estão pagando, os bens são tomados e mandados para leilão. Então, as altas inadimplências vão gerar maiores estoques de imóveis nos próximos leilões deste ano e principalmente do ano que vem. Então, no pós-crise, pós-pandemia, a gente vai entrar num cenário de leilões 100% online, retomada dos presenciais. Então, na verdade, a gente poderia chamar os leilões de misto. Vamos ter leilões todos online e alguns em presencial, misto. Eu acredito que os leiloeiros não vão abrir mão dessa plataforma, porque é uma forma de trazer muita gente. Então, você vai ter os presenciais e vai ter o misto. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ir a um leilão presencial assim que tiver, vá que vale a pena. Você vai ver o ambiente, conversar com os arrematantes, conversar com os leiloeiros, se apresentar. Vale a pena, tá? E aí você vai ver esse cenário, e aí agora o cenário pós-pandemia vão ser leilões online, leilões, alguns mistos presenciais e um elevado estoque de imóveis surgindo, aparecendo, sendo desovado. Então você vai ter muito mais imóveis do que tinha antes de 2019 e do que teve durante a pandemia. E essa quantidade de imóveis está começando a surgir agora. Inclusive, gerou a sensação na cabeça de algumas pessoas que o leilão estava saturado. Por quê? Porque como houve esta trava, como imóveis deixaram de ser arrematados, como imóveis deixaram de ser levados a leilão, pelos fatores que eu disse, muita gente achou que o leilão de imóveis estava saturado, que tem muita gente arrematando. Na verdade, tinha pouco imóvel indo a leilão, o que não vai acontecer daqui para frente.